Estamos de volta, terceiro bloco do programa Meio de Campo de hoje, falando bastante sobre vôlei de areia, recebendo aqui o professor Eduardo Nespoli e também o Paulo Emura. A gente comentou bastante aí sobre a prática esportiva em Votuporanga, né, as opções de lazer também. E agora, segue o assunto do Campeonato Brasileiro, a gente terminou o bloco passando os resultados dos jogos de meio de semana, mas falar de algumas dessas partidas. Começar sobre o Santos, do Paulo Emura. Santos que deu alegria nessa quarta-feira para o Paulo, porque venceu o Flamengo de virada, jogo difícil, adversário cascudo, adversário de muita qualidade, e o Santos jogou no Pacaembu e conseguiu uma vitória 3-2, e teve um gostinho especial, né, após aquela eliminação muito controversa, muito polêmica na Copa do Brasil. Paulo, o que você achou do jogo, da atuação do Santos? Assim que, e feliz pelo Ricardo Oliveira marcar de novo, feliz, né? Feliz que sou santista, mas eu acho assim que foi um jogo assim totalmente diferenciado. Ontem eu vi assim, o Santos saiu na frente, pois levou o contragolpe, o Flamengo virou o jogo e depois o Santos virou o jogo outra vez. Quer dizer, é uma partida muito difícil de acontecer isso, de um time sair na frente, depois levar o contragolpe, o outro time sair na frente e depois ele reverter o resultado outra vez. Então, um dos melhores jogos que eu assisti pelo Campeonato Brasileiro deste ano, eu acho que foi esse jogo aí. Quem não assistiu perdeu, quem puder ver o tape em alguma premiere aí que puder passar, veja esse jogo aí que eu estou falando. O Santos é um time que não sabe jogar defendendo. Ele fez um gol, achou um gol lá que o Flamengo estava em cima, jogando muito em cima do Santos. E o Santos fez o gol numa rara felicidade, fez o gol. Depois tentou segurar o resultado, não consegue segurar o resultado. O Santos não sabe jogar fechado e não marca. É o conhecido DNA ofensivo. Ofensivo. Então ele levou o contragolpe, o Flamengo conseguiu fazer 2-1. O Santos empatou e virou outra vez porque partiu para cima. E justamente uma irresponsabilidade do jogador do Flamengo também. Que a hora que saiu a expulsão, o Santos aproveitou. Porque ele teve de tirar o meio-campo e o Everton saiu para colocar o Pará. Quer dizer, recompor a defesa. A hora que ele recompôs a defesa, o Dorival não é bobo. O Levir Cooper. Levir Cooper mudou a estrutura do time, partiu para cima porque precisava da vitória. Só a vitória interessava o Santos, senão ele perdia a posição. Então aí você vê a equipe boa, as duas equipes muito boas, brigando pela ponta da tabela, e aí é o seguinte, depende muito de jogador e de técnico, porque nessa hora você tem de ver como é que está o jogo, trabalhar em cima daquilo ali e partir para cima. O Santos partiu para cima. O Flamengo também partiu para cima, só que o Santos foi mais feliz. Sobre a questão da polêmica lá que o Santos questiona o Flamengo, a tua opinião sobre isso, Paulo Emura? Você viu as reportagens? Eu acho que... Ontem, só fez o comentário, ontem colocaram o Eric Faria para cobrir o jogo do Palmeiras, né? O repórter que a Globo... que o Santos acusa aí de passar informações por quarto árbitro. Sofreu muitas ameaças. Muitas ameaças. E outra coisa, eu acho assim que regras são regras, tem de ser cumprida. Por que no campeonato, naquele campeonato, não pode ter a interferência de imagem e foi feita a interferência? Quer dizer, automaticamente, se a federação que trabalha em cima disso tiver responsabilidade, eu acho que deve ser feita a justiça, porque não pode acontecer isso que aconteceu, ué. E o quarto árbitro lá de trás, eu nunca tinha visto totalmente isso. Longe, e o Eric Faria ali, que está sendo acusado aí da Globo, que deu essa informação pro árbitro que estava ali, e ele passou para o outro lá, que o outro que anulou o gol. Quer dizer, isso não existe. Regras são regras e têm de ser cumpridas. Eu acho que é aí. É por aí o caminho. Só que o nosso país é um país de ninguém, né? Mas cortando o Jussiano um pouquinho, é uma situação peculiar, né? Mas vamos falar assim,
Poxa, mas não faltou um pouco de culhão pro árbitro, quarto árbitro? Pô, mas eu escutei um sussurro aqui, eu nunca tinha visto isso de quando eu acompanho futebol, nunca tinha visto um quarto árbitro anular um gol, ter esse poder, né? Sem falar que tem Pô. árbitro atrás do gol. O árbitro principal da partida estava na reta do lance ali, e aí ele pegou e considerou. Por um palpite, não acredito também que por um palpite não iria, não. Acho que deve ter chegado mesmo no ouvido e falado, ó. Ué, foi visto não lá, foi né? pênalti. Então isso denigre muito a imagem. Eu acho que isso daí não pode acontecer. Senhores diretores de federações, confederações, e tem de ter uma responsabilidade muito grande sobre isso e cumprir a regra. Cumpra-se a regra. Podia ser contra o Santos, poderia ser contra o Corinthians, poderia ser contra o Palmeiras, poderia ser com qualquer time. Cumpra-se a regra. Ou faz a regra. Ou faz a regra certa, pelo menos. Perguntar pro Eduardo, falar agora do Corinthians um pouquinho, a gente tá tudo abismado aqui, né? O Corinthians não perde, o Corinthians entra rodada, sai rodada, e ninguém entende, o pessoal, todos os comentaristas aí ficam elogiando, lógico, mas né, qual que é o segredo? E o Eduardo, como professor, né, tem em outro esporte, no vôlei, mas a aplicação tática dos jogadores, tenho certeza que você vê isso, Eduardo, é fenomenal, né? É um negócio, assim, extraordinário. Apesar de eu ser São Paulino e ter essa rivalidade e tudo, mas é admirável, porque no começo do ano era tido, até o Corinthians essa semana lançou um livro, A Primeira Força, que no começo do ano era tido como a quarta força. E em questão de elenco, fato... Aliás, até quinta, né? Porque a gente tem que colocar até a Ponte Preta à frente, né? E se a gente for pegar muito essa questão de analisar o time individualmente, é um time abaixo dos demais, isso na minha análise. Porém, o futebol tem muito disso, os caras comprou a ideia do técnico, que já vinha um bom tempo trabalhando junto com os outros técnicos, e principalmente com o Tite, que desenvolveu um trabalho vitorioso no Corinthians, e está sendo assim na seleção, implantou mais ou menos, acredito eu, que o estilo de jogo que o Tite vinha adotado, aquele esquema do 1-0 é goleada, sabe se defender muito bem, recompõe-se muito bem, o meio é forte, eu acredito que o meio do Corinthians é bem compacto e assim, eu acho difícil perder esse ano o Corinthians. Eu vou falar um negócio para você. Paulo Moura, eu quero que você faça uma comparação, a gente está quase terminando, para já emendar um assunto no outro, com relação ao esse espírito do grupo do Corinthians com o que estava no Palmeiras, com o Felipe Melo. Eu vou fazer uma comparação seguinte. Agora, o Corinthians não tem jeito de segurar ele. É inédito. Pintou campeão mesmo? É inédito ele fazer 44 pontos, ainda está faltando uma rodada. Invicto? Ou 40, se ele fizer mais 3, estão 47. 47 pontos no primeiro turno do campeonato é inédito. Isso é uma coisa fenomenal. Então, o Corinthians é um trabalho que o Carille fez. Agora, o Cuca está tentando implantar um trabalho correto. Eu acho que foi correto a atitude que ele tomou. E o Palmeiras agora vai começar a caminhar. Então, para o segundo turno, segura o Palmeiras aí também. Porque o Palmeiras tem um elenco muito grande e estava faltando comando. Esse comando, o Cuca tomou atitude e vai ter agora. Tá certo, gente. O papo tá legal, é daquilo que a gente gosta, esporte, né, futebol. Mas, infelizmente, o tempo do programa está chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui. E, Eduardo, fica à vontade de deixar o seu alô, o seu convite também, para o pessoal participar no final de semana lá no Parque da Cultura. Fica à vontade. É isso aí, Josiana. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para estar participando mais uma vez aqui do programa. A Secretaria de Esporte, juntamente com a Prefeitura, ou vice-versa, né, pela oportunidade de estar desenvolvendo esse trabalho para a população votuporanguense e região, né, seu Paulo? Convidando o pessoal para estar prestigiando. A intenção
é que novos formatos de torneio em outras modalidades sejam executados, tá? Mas para isso a gente precisa do público, né? Da população presente, que participa, que prestigia. Fica aqui o meu convite aos nossos amigos telespectadores, a TV Unifev, para dar um pulinho lá, fazer alguma matéria, Josiano. E Algumas não, várias Várias. matérias. Algumas aí fica muito restrito. isso, o torneio dá-se início, você perguntou e eu acabei falando e esquecendo. O torneio dá-se início no sábado, a partir das 8h30 da manhã. A gente vai fazer um intervalo da meio-dia às 3h30, porque o pessoal vai almoçar, dá uma descansada, retorna no final da tarde e semifinal e final no domingo. Todo mundo convidado. Eu estarei lá. Aí, Obrigado, Dar uma seu Paulo. prestigiada, dar uma Isso aí. olhada. Isso. Eu acho isso uma iniciativa muito boa. E eu sou bairrista. Eu nasci, criei aqui em Votuporanga. Você é filho de uma amiga votuporanguense também, que está aí. Então, a gente é muito bairrista também, tá? E eu gosto de ver umas iniciativas desse tipo. E a gente sempre está fazendo com que a cidade desenvolva o melhor para a população, né? Então, a gente deixa uma marca, alguma coisa, fazendo alguma coisa, tá? é vontade, essa é a vontade de todo mundo. É. Eduardo, obrigado então. Obrigado Ela você, chama, Josiano. é isso aí mesmo? Quer mais algum alô? A escolinha de voleibol, do vôlei de quadra, tá? Inscrições na Secretaria de Esporte, lá no CSU, no Jânio Maria Lacerda Soares, no complexo lá. O telefone é 3426-1200. Estamos num treinamento mais específico agora para uma garotada lá, time masculino que vai disputar a Copinha São Paulo, de 13 a 16, mas as inscrições são permanentes, elas não se encerram, para quem sabe abrir-se novos grupos de treinamento ou iniciação para a modalidade. Valeu, professor, obrigado. Paulo Emura, também deixe seu recado. Vou deixar um recado aí para torcedores de São Paulino, que o São Paulo vai tomar rumo, Eu também acho. vai sair do rebaixamento, das zonas de rebaixamento, logo. São Paulo já está melhorando. E um alô para o Marcelo Zeituni aí, que é nosso companheiro aí. É o seguinte, o seu São Paulo não cai, viu, companheiro? Vai firme e vai tomar rumo agora no segundo turno. O São Paulo vai chegar, não vai chegar lá na ponta da tabela porque perdeu muito tempo com o Rogério Ceni, mas tem comando agora, viu? E vale lembrar que a diferença entre a zona de rebaixamento nesse momento e a zona de classificação para a Libertadores são 9 pontos, né? Então tem muita bola ainda, Tem muita coisa bola, pode acontecer. só que precisa de segurar o Corinthians, porque o Corinthians tá igual O segredo por trás do segredo, tá qual será? igual o UFC, o John Jones lá. Não tem jeito. Não tem. Se nós não segurar, não Mas vai aquela perder. máxima então continua, time grande não cai? Ah, meu Deus. Não é bem assim. Não é bem assim porque Não, nós... não bastasse o professor Fernando Della Valle que vem aqui falar isso todo o Você vai programa. mexer numa caixa de marimbondo e o rapaz está aí apresentando o programa. Vamos encerrar e o time programa. Tá bom demais. É para encerrar. Brincadeira, obrigado, guerra. Eduardo, obrigado, Obrigado, Paulo. Luciano. A gente volta na próxima segunda-feira com um programa inédito e a reprise, né, até as reprises do programa Meio de Campo, e você pode rever esse e outros programas na fanpage da TV Unifev no Facebook. Tchau, tchau.